Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill agora no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Napoleão Hill, então, que a gente conhece dos livros que eu fiz antes. Fiz uma série também com o livro Pense em Riqueza e com o livro Mais Esperto que o Diabo. O Pense em Riqueza, eu acredito que seja o carro-chefe do Napoleão Hill, que é então um autor que nasceu na pobreza. Ele nasceu em uma cabana de madeira de um só cômodo lá nas montanhas do sudoeste da Virgínia, nos Estados Unidos. Mas ele pegou essa condição lá, nasci pobre, eu nasci assim, vou morrer assim. Ele não levou isso a sério e então ele passou 30 anos da vida dele estudando como alcançar sucesso. Para isso, ele pesquisou pessoas bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, porque se a gente quer saber como não fracassar, é importante saber também como é que se fracassa. E aí ele pegou esse aprendizado dele, transformou essas lições em princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar seu próprio sucesso. É isso que está dizendo aqui na orelha desse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, cujo título é o mesmo do poema Invictus, do William Ernest Henley. E eu gosto de ler, apesar de ficar repetitivo, ler em cada início de cada vídeo essas últimas frases do poema, que é: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E eu acredito que o Napoleão Hill escolheu esse poema como inspiração para esse livro, onde ele traz trechos de conversas que ele teve com o mentor dele, o Andrew Carnegie, que foi a pessoa então que fez com que ele se voltasse para essa busca dessa filosofia do sucesso. Foi o Andrew Carnegie, esse magnata ali do aço, esse multimilionário, que disse ao Napoleão Hill: então passa alguns anos da sua vida fazendo essa pesquisa para estar ajudando outras pessoas a alcançar o sucesso, para estar ajudando outras pessoas não caírem, não irem pela linha que leva ao fracasso. E aí, apesar de você não receber nada durante o período que você vai fazer a sua pesquisa, você vai ter que trabalhar para se sustentar. Ele explica isso ali bem claro no livro Mais Esperto que o Diabo. Quando você concluir, você então vai ser muito bem sucedido. E foi isso que aconteceu com ele, que acabou então sendo até conselheiro de presidentes, deixou aí então esses livros que até hoje inspiram a vida de tantas pessoas que buscam sucesso, alcançou o sucesso. Então acredito que tanto ele quanto o Andrew Carnegie têm condições para estar falando, não só mostrando na teoria, mas na prática da própria vida deles. Então, eu acredito que ele pegou esse poema como base, como inspiração, exatamente porque diz isso, conta a história dele. Não importa quando estreito seja o portão, ele nasceu em uma cabana de um só cômodo, não importa quão carregada de punições a lista, e aí a gente interpreta essas punições como a gente entender. Porém, eu acredito que punição não é nada mais, nada menos do que a lei da causa e efeito fazendo o trabalho dela. Ela que é absoluta nessa nossa realidade do dualismo, nessa nossa realidade do relativo. Então, eu acredito que se a gente entender isso, como a Oprah Winfrey disse que entendeu, o que quer dizer aqui, resumindo, o que está nas entrelinhas, é que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E como é que a gente cria o que nos acontece? Através dos nossos pensamentos, que depois são sentimentos e que aí então geram uma vibração. E é o que a gente vibra, o que a gente manda para o universo que volta para a gente. Então o Andrew Carnegie falou no primeiro capítulo sobre a visão criativa. E agora ele está falando no segundo capítulo sobre o pensamento organizado. E aqui no último vídeo, então, terminou quando ele estava dizendo que é muito importante a gente entender a diferença entre fatos importantes
e fatos sem importância. Ele diz que isso pode explicar porque há tantos fracassos no mundo. Ele então que fez esse estudo, que fez essa pesquisa, um dos pontos que ele notou que fazia as pessoas fracassarem é elas passarem sem entender o que é importante e o que é sem importância. Ele diz que é uma questão de avaliação e de organizar prioridades. Aí se você quiser entender melhor, tá tudo ali no vídeo anterior, tá bom? Vamos continuar aqui então. Ele vai passar então para o 10º, que é o que ele está chamando aqui de fatos conhecidos relativos à natureza do pensamento. Então o 10º é desejo baseado em um motivo definido. É o início de toda a ação de pensamento voluntária associada à realização pessoal. A presença na mente de um desejo intenso tende a estimular a faculdade da imaginação com o propósito de criar maneiras e meios de alcançar o objeto do desejo. Então aqui ele dizendo que o desejo, quando ele é baseado em um motivo definido, porque ele falou nas páginas anteriores que a motivação digamos que seja o combustível que faz com que a gente tenha forças para estar fazendo o nosso desejo se fisicalizar na nossa realidade. Então ele está dizendo que esse é o início de toda a ação de pensamento voluntária associada à realização pessoal. Olha quanto é importante. E ele já disse também que o desejo é o primordial. Há que se ter primeiro o desejo, que deve, de acordo com ele, se transformar em obsessão. E aí depois, então, a gente tem que ter uma motivação. E aí ele diz que a presença desse desejo na mente, esse desejo intenso, então, ela tende a estimular a faculdade da imaginação com o propósito de criar, então, maneiras e meios de alcançar o objetivo. Aí, então, bem claro essa parte sobre o desejo, que ele já bateu muito lá nos outros livros e também nas páginas anteriores desse livro. Se o desejo é mantido em mente de forma persistente por meio da repetição de pensamento, ele é captado pela seção subconsciente da mente e automaticamente levado à sua conclusão lógica pelos meios mais práticos disponíveis. Então, ele explicando o que é que acontece. Então, se a gente continua ali focado naquilo que a gente está buscando, determinado e focado ali, se a gente tiver persistência, então essa repetição é captada pela seção subconsciente da mente, onde ele disse que o subconsciente é ali onde há aquela fusão entre nós e a nossa centelha divina, entre nós e o nosso outro eu, entre nós e a inteligência infinita, que é então que vai nos ajudar a fazer com que automaticamente se conclua vai acontecer por meios práticos disponíveis a atualização do nosso desejo. O 11º é: as fontes conhecidas de estímulo de pensamento são, primeiro, os 5 sentidos físicos, bem pouco confiáveis, ele já disse ali nas páginas anteriores quando ele falou sobre isso, bem explicado. Depois, o depósito da memória, também bem pouco confiável. E o terceiro é a mente subconsciente, na qual o pensamento pode ser estimulado com a influência da inteligência infinita. Muita gente acredita que essa é a fonte de estímulo de pensamento daqueles que são reconhecidos como gênios, sendo a presunção das pessoas que, por meio de autodisciplina e prática, desenvolvem a capacidade de usar sua mente subconsciente como quiserem para colocá-la em condição de recorrer à inteligência infinita para obter orientação ao realizar seus objetivos e metas. Então, aqui ele falando sobre a mente subconsciente novamente, onde o pensamento pode ser estimulado com a influência da inteligência infinita, que a gente já disse ali no passado, não é? E o que mais? Qual o combustível mais forte para influenciar o nosso pensamento, não é?
para potencializar a realização do nosso desejo. E aí ele dizendo que muitos acreditam que essa é a fonte do estímulo daqueles que são reconhecidos como gênios, mas ele diz que isso é a presunção das pessoas, que isso é por meio da autodisciplina e prática. E ele já falou ali da importância da autodisciplina. A autodisciplina passando por nós estarmos conscientes da importância de sermos os observadores conscientes dos nossos pensamentos, sermos os guardiões da nossa mente. É disso, basicamente, todo o ensinamento do Napoleão Hill se baseia nisso, de que tudo começa na mente, tudo começa pelo pensamento. Então, se a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, há que se começar mudando os pensamentos. E aí a gente pode então estar acessando a mente subconsciente e ali então eu acredito que seja a antessala para encontrar a nossa centelha divina, para encontrar a inteligência infinita. E depois mais um item aqui, as emoções, o local de todos os desejos. Dessa fonte vem todo o estímulo de pensamento baseado nas emoções principais, e na medida em que esses sentimentos emocionais se expressam voluntariamente, é necessário obter controle sobre eles por meio da autodisciplina. Então aqui ele falando então sobre mais uma fonte de estímulo do pensamento, que são as emoções. Mas ele já disse anteriormente que são as emoções também que fazem com que a gente se deixe dirigir não pela nossa centelha divina, mas ele disse que há duas entidades em cada pessoa, uma que é alimentada pelo medo, pelas crenças negativas, limitantes, pela dúvida, e a outra que é alimentada pela fé, pela esperança, pela gratidão, pela alegria. E aí, nesse caso, quando a gente se deixa guiar pelas emoções, de acordo com o que ele está explicando aqui, muitas vezes a gente vai estar dando o poder, vai estar dando o comando da nossa existência para esse eu que vai nos levar para a falta e para a escassez. Então ele dizendo que para controlar as emoções, para que a gente possa ser guiado pela razão, aí então a gente tem que ter autodisciplina. Mais uma vez, então, ele falando da importância da autodisciplina. Essa é a fonte da qual surge a maioria dos estímulos de pensamento. Um fato responsável pela expressão "a emoção governa o mundo". Mais um item, então, de fontes conhecidas de estímulo de pensamento é a faculdade da vontade, o que ele chama de chefe de todos os outros departamentos da mente. Embora essa faculdade seja o chefe da mente, ela tem sido mencionada mais por ter sido a menos usada pela maioria das pessoas. De longe, a maior parte de todo estímulo de pensamento da pessoa comum vem das emoções. E nem a faculdade da razão, nem a força de vontade são consultadas em relação à maioria desses pensamentos. Um erro que é responsável por muitos equívocos de julgamento que as pessoas cometem. Olha, gente, que incrível isso, né? Então, a vontade é o chefe dos estímulos do nosso pensamento, porém ele dizendo que a maioria das pessoas não usa essa faculdade da vontade. Elas se deixam então tá estimulando o pensamento pelas emoções, e é isso, de acordo com ele, que leva tanta gente ao fracasso. Ele disse isso em alguma das páginas anteriores, porque ele diz que dessas emoções elas não conseguem deixar nem que a força de vontade, então, seja consultada em relação à maioria dos pensamentos. Quando a gente está realmente sob forte emoção, então ele diz que até os 5 sentidos podem nos enganar. Se a gente está com forte emoção, a gente pode experimentar alguma coisa e não gostar, ou gostar muito. Até eu acredito que possa entrar aqui aquilo da gente comer muito alguma coisa, mas o emocional, como dizem, não é? Como ele diz aqui, então, que nesse caso a gente fica tão tomado pela faculdade da emoção
que a faculdade da razão e da força de vontade não são consultadas. E aí isso é responsável pelos equívocos de julgamento que as pessoas cometem. Porque eu acredito que se a gente for usar esse exemplo que eu dei ali, a pessoa está sobre uma forte emoção, ela começa a comer muito alguma coisa que talvez nem vá fazer tão bem assim para o corpo dela, mas ela faz um equívoco de julgamento, aquilo está saciando a emoção dela naquele momento e ela vai trazer mais daquilo, ela vai querer mais daquilo. Tem um programa que fala, que eu acredito que o título seja Quilos Mortais. Eu ouvi uma pessoa dizer que era isso, que ela comia pelo emocional, para estar satisfazendo alguma coisa que estava faltando no emocional, estava sendo guiada pelas emoções. Até onde se tem conhecimento, essas 5 são as únicas fontes de estímulo de pensamento. Estude-as cuidadosamente, no gráfico número 3. E estabeleça uma imagem clara em sua mente dos fatores com que tem de lidar para adquirir a capacidade de organizar seus pensamentos. Esse gráfico deve ser consultado regularmente até você entender, porque é uma imagem, essa palavra está entre aspas, do equipamento funcional de todo pensamento. Ele então aqui se referindo ao gráfico número 3, que quem não tiver o livro, então é necessário estar revendo o vídeo. Ali eu mostrei a página e li do jeito que estava, tá bom? É chamado gráfico, mas é mais assim uma página e as informações dispostas ali de uma forma a gente entender o que ele está dizendo aqui como um equipamento funcional de todo pensamento. O gráfico não pode ser dominado com um olhar casual. Ou seja, ele tem que ser estudado cuidadosamente, como ele está dizendo. Comece seu estudo do gráfico observando que a inteligência infinita, aquela fonte de todo o poder de pensamento, é posta no topo. Observe também que nenhuma faculdade mental tem conexão direta com a inteligência infinita, mas todos os departamentos da mente têm acesso a ela por meio do subconsciente. Olha, gente, vamos entender isso aqui, deixa eu ver se eu entendo. Observe que nenhuma faculdade mental, nenhuma dessas que ele já falou aí, tem conexão direta com a inteligência infinita. Porém, todas as faculdades, todos os departamentos da mente têm acesso à inteligência infinita por meio do subconsciente. Então ele já dizendo ali, o subconsciente é então a antessala do encontro com a consciência infinita, com a nossa centelha divina. Você vai notar que os primeiros 5 departamentos da mente, que são força de vontade, razão, emoções, imaginação e consciência, vamos ver se a gente consegue gravar isso, né? Quando ele falar de novo sobre os 5 departamentos da mente, a gente já sabe que ele está falando de força de vontade, razão, emoções, imaginação e consciência. São ligados separadamente ao subconsciente. Eles também são ligados diretamente uns aos outros. Então aqui ele explicando aquilo que tem todos esses, eles não têm conexão direta com a centelha divina, porém eles têm acesso a ela por meio do subconsciente. É aqui ele explicando, eles são ligados separadamente ao subconsciente e também estão ligados diretamente um ao outro. As 3 fontes de estímulo do pensamento no fim do gráfico, intuição, os 5 sentidos e memória, foram separadas dos outros departamentos da mente por serem as 3 fontes de estímulo do pensamento menos sujeitas ao controle da vontade. Portanto, precisam de atenção especial por meio de severa autodisciplina. Bora lá entender aqui? Então, as fontes de estímulo do pensamento são 3,
intuição, 5 sentidos e memória. Porém, ele dizendo que por serem as 3 fontes de estímulo menos sujeitas ao controle da vontade, ou seja, elas podem acontecer como se tivesse assim mesmo involuntariamente, porque elas estão menos sujeitas ao controle da vontade. Então elas precisam de atenção especial. Se a gente quiser controlar a intuição, os 5 sentidos e a memória, a gente precisa de uma severa autodisciplina. As 3 faculdades da mente, razão, imaginação e consciência, desempenham funções definidas no processo de pensamento. Mas aparentemente nenhum estímulo de pensamento vem delas. Aqui então, ele explicando que razão, imaginação e consciência, elas têm funções definidas no processo de pensamento, porém aparentemente nenhum estímulo de pensamento. A gente não é estimulado pela razão, pela imaginação ou pela consciência a ter os nossos pensamentos, de acordo com ele aqui. Essas 3 faculdades modificam o pensamento depois de ele ter sido submetido a elas, mas não originam o pensamento. Ficou mais claro, né? Quer dizer que elas não dão origem a um pensamento, mas elas então têm o poder de estar modificando esses pensamentos. Se a gente tem um pensamento que quando a gente passa ele pelo crivo da razão, a gente vê, uau, o que é isso que eu estou pensando? Aí então a razão modifica esse pensamento. Mesma coisa com a consciência, que ali atrás ele chama como se fosse o juiz. Eu acredito que é o nosso único juiz, é a nossa consciência. E a mesma coisa com a imaginação. A gente também pode estar transformando, modificando um pensamento usando a imaginação. A faculdade da razão compara todo o pensamento à experiência passada do indivíduo, como é lembrada pela memória, e forma todos os julgamentos e opiniões. Então aqui ele explicando a razão, então que o papel da razão então é comparar todo o pensamento à experiência passada, trazida pela memória. Então é por isso que se a nossa memória estiver trazendo muito pensamento que nos causam dor, nos causam, traz sentimentos de raiva, ressentimento, por exemplo, aí então a gente vai ali e passa ele pela razão. Ainda é razoável continuar tendo esse pensamento de alguma coisa que passou lá no passado? Eu não estaria, como o próprio Napoleão Hill diz em um dos livros anteriores, segurando uma brasa, um carvão em brasa, esperando para jogar no outro, especialmente se esses pensamentos estiverem me trazendo estímulos de vingança. Não seria isso? Acredito que seja mais ou menos isso, né? Porque ele está dizendo que então ela forma todos os julgamentos e opiniões. A faculdade da imaginação transforma os pensamentos do indivíduo em ideias, planos, maneiras e meios de alcançar os fins desejados. Então, como ele já falou ali da imaginação, no primeiro capítulo ele fala bastante disso, então a imaginação ela tem o poder de estar transformando os pensamentos em ideias, planos e maneiras e meios de alcançar os fins desejados para estar fazendo com que esses planos se fisicalizem. A consciência dá orientação moral a todos os pensamentos, ou seja, a consciência tem ali o papel de juiz, então. Se forem consultadas sempre antes de se expressar qualquer pensamento na forma de ação, essas 3 faculdades da mente se tornarão fortes e confiáveis. Então, gente, olha aí que interessante. Todo e qualquer pensamento que a gente estiver tendo, eu vou falar mesmo, eu vou dizer, estou trazendo mais ali os exemplos de coisas negativas que a gente acaba fazendo e depois até se arrependendo, e que com certeza são razão da gente estar na falta e na escassez em qualquer setor. Então ele dizendo, olha aqui a dica, se a gente passar todos esses pensamentos pela peneira da razão, da imaginação e da consciência, porque a razão, como ele está explicando aqui, ela compara esse pensamento. Depois
Imaginação transforma os pensamentos em ideias, planos e maneiras. E depois a consciência dá a orientação moral. Dessa forma, se forem consultadas sempre antes de se expressar qualquer pensamento na forma de ação, antes da gente agir, essas 3 faculdades da mente se tornarão fortes e confiáveis e com certeza vão poder nos guiar a estar então, ainda que a gente teve ali no início um pensamento negativo, que quando ele chegar ali no final da linha de montagem, que ele é a ação, que ele está então trazendo a realidade para a gente experienciar, que ele já tenha passado por esse crivo dessas 3 faculdades e já tenha se transformado em algo positivo para a gente experienciar. Se não forem consultadas e o indivíduo adquirir o hábito de agir a partir do pensamento sem sua influência modificadora, elas atrofiarão e se tornarão inúteis. Olha aí. Além dele dizer essas 2 coisas, então, além de, se a gente não consultar, a gente acabar tendo ações que depois a gente pode até se arrepender, a gente ainda atrofia essas faculdades. Todas as faculdades da mente podem ser desenvolvidas e tornadas confiáveis da mesma forma que se pode desenvolver um braço forte pelo exercício sistemático por hábitos organizados de pensamento. Aqui então, ele confirmando aquilo que Saint-Germain diz ali no livro de ouro de Saint-Germain, que tudo passa pela prática, passa para estar a repetição, que é como malhar o corpo físico. Então ele dizendo aqui que pode-se desenvolver um braço forte pelo exercício sistemático por hábitos organizados de pensamento. A gente pode então estar fortalecendo essas faculdades, usando-as para nos ajudar a criar a vida que a gente está sonhando viver, ou a gente pode deixá-las atrofiar e ainda sem usá-las a gente vai ter muito mais chance de estar criando exatamente o que a gente não está buscando viver. Não há outro jeito de obter controle sobre a mente, exceto pelo uso sistemático sob um plano que dará reconhecimento a todos os departamentos da mente de acordo com as instruções aqui fornecidas. Então ele dizendo que é dessa forma, é assim. Ou a gente usa as faculdades da razão, imaginação e consciência para estar balanceando tudo aquilo que a gente está pensando, que vai passar pelo sentimento e chegar ali na ação, vai se fisicalizar, ou a gente a gente usa isso para controlar a mente, ou a gente não há outro jeito de obter controle da mente, exceto pelo uso sistemático dessas faculdades. Ele está dizendo aqui. Mas ele diz, não desanime se não aprender o plano completo da operação da mente na primeira vez que ler este capítulo. Não é fácil fazer um desenho da operação da mente de forma que ela possa ser entendida à primeira vista. Ele aqui então deixando claro, não vamos desanimar se a gente não entender. Vamos ler de novo, vamos rever o vídeo, porque ele disse que não é fácil então fazer uma forma que ela possa ser entendida à primeira vista, à primeira leitura. Leia o capítulo inteiro. Depois o deixe de lado e pense um pouco sozinho, voltando aos 3 gráficos para refrescar a memória de tempos em tempos. Se você dominar o capítulo depois de uma dezena dessas leituras, terá sorte. Acredito que aqui ele está dizendo que a gente capta quando capta, e para captar às vezes precisa muita força de vontade para estar vendo, revendo, lendo e relendo. Lembre, porém, que todo o tempo que investir nisso será justificado, porque você está aqui lidando com a força mais importante que afeta a sua vida, a questão do pensamento preciso. E aí ele dizendo, apesar de dar trabalho, tudo, nada vem de graça, como ele mesmo disse,
nas páginas anteriores, a gente deve pensar que esse é um esforço que vai nos trazer o quê? A possibilidade de entender como controlar a nossa mente e se tudo, a nossa vida, a nossa realidade passa pelo que está passando, acontecendo na nossa mente. Então, todo o trabalho que der, eu acredito que é bem empregado, não é? Todo esforço será muito bem empregado, é isso que ele está dizendo aqui. Deixe-me apresentar aqui outro fator de grande importância no pensamento organizado. Um que não foi incluído em nenhum gráfico. Mudando aqui um pouquinho, porque as galinhas já estão começando a ficar impacientes. Não sei se vocês notaram, eu estou aqui com o meu estúdio no galinheiro. Elas já estão impacientes aqui com a espera do almoço. Então, aqui ele dizendo, deixe-me apresentar aqui outro fator de grande importância no pensamento organizado. Um que não foi incluído em nenhum gráfico. É a importância de obter a necessária autodisciplina para permitir que você acredite. Tá vendo, gente? Isso aqui é super importante, porque enquanto a gente estiver pensando, isso é balela, isso não é assim de jeito nenhum, não foi isso que me disseram ali onde eu vou, onde eu sigo, não é dessa forma. Enquanto a gente não tiver boa vontade, enquanto a gente não puser autodisciplina para dizer, poxa, assim, não está dando tão certo assim na minha vida, e ele estudou, ele passou 30 anos estudando, e na prática ele mesmo saiu da falta da escassez e foi para a absoluta plenitude de abundância em todos os setores. Então, por que eu não acredito? Por que eu não pago para ver, não é? Se é só ele está trazendo tudo aqui, eu só preciso ler, estudar e assimilar e colocar em prática, não é? Então ele está dizendo, há que se acreditar. Por exemplo, quando adota um objetivo principal definido, você deve focar todo o seu sentimento emocional no objeto dessa meta, com uma disposição de crença absoluta nessa realização. Que seu slogan diário seja: você pode se acreditar que pode. Legal, então, isso aqui. Então, ele traz um slogan mesmo, ele diz que há que se ter autodisciplina para acreditar, e essa disposição de crença absoluta nessa realização, ela vai ser assim efetivada, ela vai ganhar mais potência se a gente adotar esse slogan. Você pode se acreditar que pode, e o contrário também. Por algum estranho poder que ninguém conhece, a mente subconsciente age de forma direta e imediata sobre os pensamentos baseados na fé absoluta. E fé, como a gente já entendeu ali, eu disse também em um dos vídeos anteriores, como eu aprendi lá com o professor Eli Couto, fé é conhecimento. Se a gente conhece, a gente sabe, a gente não precisa ir procurar um cartório para ele dar fé. Então, se a gente conhece Deus, a gente tem fé, tem consciência absoluta. Se a gente sabe que Deus é a centelha divina que nos anima, então a gente tem essa fé absoluta. E passa a levar esses pensamentos à sua conclusão lógica, pelos meios práticos e naturais que estiverem disponíveis. Todos os grandes líderes são capazes de acreditar. Há certos requisitos básicos do sucesso nos quais você precisa acreditar a fim de ser bem-sucedido. E aqui, gente, ele vai trazer, mas eu deixo para o próximo vídeo, porque eu acho que esse aqui já ficou até bem longo, porque ele trouxe um assunto bem que não dava para cortar, pelo menos eu entendi dessa forma, então eu trouxe até o final, mas eu paro aqui. E para o próximo vídeo, então, eu deixo para ler esses requisitos básicos do sucesso nos quais a gente precisa acreditar a fim de ser bem sucedido. Ele concluindo, então, esse capítulo dizendo que tudo isso que ele explicou, se a gente não acreditar, e eu acredito se a gente não tiver boa vontade para estar fazendo o que se requer para assimilar e para colocar em prática, então não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai nos levar aqui à vitória que ele está dizendo que todos alcançarão. E aí a gente não vai conseguir também ser o dono da nossa própria mente, que é isso que esse livro aqui, Capitão da Minha Alma e Senhor do Meu Destino, está dizendo que é possível que aconteça com a gente, se a gente prestar atenção
nessas dicas importantes, nesses princípios que ele está passando aqui. Então, eu fico por aqui nesse vídeo, te agradecendo muito você que está acompanhando, você que está compartilhando, você que deixa a sua curtida também, você que manda mensagem, muito obrigada. Se você não concordar com a minha opinião, com a forma como eu estou explicando, como eu entendo, se você quiser me ajudar a entender de uma forma diferente, eu vou ficar super feliz. Se você quiser se inscrever no canal, tem os outros livros do próprio Napoleão Hill e outros livros também que eu fiz, que passam tudo por isso, de como é que a gente pode, então, estar alcançando a plenitude e a realização em todos os setores, levando em conta aquilo de que há que se estar sempre fazendo, pensando no todo, em prol do todo, não só pensando apenas no nosso umbigo, e fazer o nosso melhor, fazer o esforço extra. Então, gente, eu fico por aqui nesse ainda que é o segundo capítulo, que está falando do pensamento organizado, não terminou ainda, tem um pouquinho ainda para ser lido, e espero contar com vocês para o próximo. Muito obrigada, tchau!